Slackline, tá ligado? É aquele esporte em que a pessoa caminha vários metros assim se equilibrando em cima de uma fita. É super difícil. Agora imagina fazer isso sobre um rio. E não é qualquer rio, não. O São Francisco, o velho Chico, gente. E tudo para bater um recorde mundial. Esse é o desafio do Matheus Vidal, que o Esporte Espetacular foi acompanhar de perto. O slackline, ele me levou para lugares que eu nunca imaginei. Ele me deu oportunidades que, de outra forma, talvez eu não conseguiria acessar. Meu nome é Matheus Vidal, sou de Itamaraju, extremo sul da Bahia. Tenho 31 anos hoje. Eu sou um atleta de highline e artista circense. Quebrei o recorde mundial vendado, tem 3 anos, que foi 1.200 metros, né, de travessia. Tem um recorde mundial de endurance, que eu caminhei 6 km 120, sem sair da fita, sem descansar, sem água, indo e voltando, né? E tem alguns recordes de velocidade também, né? O Matheus chegou ao município de Paulo Afonso, no norte da Bahia, com um plano montado para uma nova quebra de recorde. A gente vai montar uma fita de aproximadamente 1.000 metros para caminhar 900 metros em cima da água. Essa distância, ninguém ainda no mundo tinha conseguido percorrer. Até aquele momento, o recorde havia sido estabelecido na Itália por 3 equilibristas que se revezaram na fita. 750 metros de distância certificados pela Associação Internacional de Slackline. Slackline é o nome do esporte. E aí tem as vertentes. O highline, quando a fita é montada a mais de 30 metros de altura. O trickline, para acrobacias. E a linha do recorde é o waterline, que é a linha sobre as águas. Waterline, a linha sobre a água. A gente tem muita água no Brasil e água tipo fluentes. Então eu sempre quis fazer esse recorde e trazer ele para o Brasil. Trazer o recorde para o Rio São Francisco. O grande, indomável Rio São Francisco. O Rio São Francisco é a riqueza para o nosso Nordeste e para o nosso Brasil. A Dona Maria trabalha há 11 anos como comerciante numa lojinha ao lado da Ponte Metálica de Paulo Afonso, cenário do desafio. Maria Bonita era paulafonsina e Lampião pernambucano, mas eles viviam nessa região aqui, né? Maria Bonita, ela era muito chique, usava um lencinho, né, para ficar mais charmosa, e aí eu copiei de Maria Bonita. Ela gostou dos últimos visitantes da ponte. O Matheus, quando ele chegou, ele falou do esporte que ele ia demonstrar aqui na ponte, do recorde que ele ia bater aqui na nossa ponte. E eu recebi ele muito bem, disse a ele que as nossas portas estão abertas para ele sempre. Na ponte bastam alguns passos para trocar de estado. Aqui, Alagoas, e a partir daqui chegamos à Bahia. Para o Matheus, daria um pouquinho mais de trabalho atravessar de um estado para o outro. Ele iria pela fita. Ela começa do lado de Alagoas, atravessando o estado até a Bahia. Quase 1 quilômetro de caminhada em corda bamba, numa superfície mínima. Olha aqui, gente, isso aqui é uma fita de highline por onde os atletas caminham. Ela tem 2,5 centímetros de largura. Para vocês terem uma ideia, mais fininha que uma régua. O Vidal, ele tem esse poder de manifestação muito grande. Tudo que ele visualiza e ele coloca em intenção, ele concretiza, assim, de alguma forma. Ele bota muita energia, é um mago. Quando eu mudei para Uberlândia em busca de uma vida melhor para minha família, né? Condições melhores. Aí eu conheci lá esse projeto social de circo, conheci alguns atletas de escalada que faziam highline, e aí tive meu primeiro contato com o highline, e daí começou, né, esse amor. Foi 9 anos para começar a ser reconhecido como atleta. Mas hoje eu quero mudar essa cena, sabe? Eu quero levar o esporte pelo Brasil. Hoje eu quero ter projeto social, iniciando pessoas, dando oportunidade. O recorde da travessia não oferecia nenhum prêmio em dinheiro, só o reconhecimento mesmo. As maiores dificuldades de um waterline dessa magnitude é que ele nunca foi montado antes. A fita ela não tem backup, como um highline normal, que é a linha alta. Então ela vibra muito. O backup é essa linha reserva.
No Highline, se a fita principal arrebenta, é esse equipamento que segura o equilibrista na queda. Em nenhum momento eu vou fazer essa travessia se não tivesse uma equipe de apoio, né? São pessoas que eu confio a minha vida. Se eu estiver lá no meio e eu sei que eles estão dando coragem, eu sei que eu estou seguro. O Matheus Vidal veio aqui com antecedência para poder já visualizar o acesso, prospectar a linha, o local de ancoragem, realizar os furos, para deixar tudo no jeito, para quando a equipe chegasse já tá tudo alinhado para poder acontecer da melhor forma. São 1.100 metros de fita mais ou menos que a gente passou ali, então para tu pegar e manusear isso daí é uma logística, é uma missão muito grande, né? E com um nível de dificuldade altíssimo. Eu, junto com a equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Paulo Afonso, estava responsável por manobrar e resgatar o acidentado em qualquer ocasião que tivesse. A gente monta na praia 20 metros, 30 metros, quando a gente está num rio, numa piscininha, numa lagoa, não no Rio São Francisco, com uma correnteza forte, né? O vento é o único que pode fazer com que uma fita dessa entre numa condição não ideal para a caminhada. Logo no primeiro dia, após a montagem, as condições eram favoráveis. Fala que a gente está pronto para começar a realizar a primeira travessia. E o Vidal já está pronto para entrar. Um pouco antes das 10 da manhã, o Mago do Equilíbrio partiu. Às vezes a gente tem uma só oportunidade. E eu estava muito cansado, estava tão cansado assim que meus braços para ficar em pé doíam muito, porque eu vim antes, eu ajudei a montar, participei de todo o processo. Que depois de 300 metros ali de caminhada, a fita entrou dentro da água. Naquele momento veio uma tristeza muito grande, assim, uma frustração. E para o recorde ser válido, a água pode encostar até no joelho, mas não pode ficar acima do joelho, porque você começa a usufruir da água a seu favor. Era preciso deixar a fita mais tensionada. Perto do meio-dia, o Mago partiu novamente. A segunda tentativa. Eu estava caminhando e aí depois de 100 metros ali, o vento estava me empurrando para trás. Quando chegou nos 300 metros, eu estava a cerca de 7 metros de altura. Então eu falei, se for encostar, vai encostar lá no meio só. Então aí aquele momento ali foi um momento de alívio e é um momento também que eu falei, agora só depende de mim. Um segundo para me cair, porque o waterline ele vibra muito, então cada passo é crucial. A gente fala que é uma meditação ativa o slackline, né? Vem muita coisa na cabeça, né? Vem a vontade de chegar do outro lado. A gente lembra dos nossos amigos, né? Lembra de todo o que a gente passou para chegar até aqui. Eu senti em vários momentos assim que eu não conseguia respirar direito e os meus braços estavam doendo muito, né? O momento mais crítico da travessia foi, sem dúvida, os últimos metros. Você ainda não chegou, falta 10. Então muita gente cai, falha, faltando os últimos passos. Então, esses últimos passos tem que ter muita concentração. Esses últimos metros fora da água, né? É os metros mais críticos, em cima da caraibeira, que é uma planta aqui da região. Tentando segurar a emoção, tentando segurar o choro, passo a passo, no controle. Nos últimos metros ali, aí já vem um gostinho, né, da vitória, o gostinho da conquista, de todo o trabalho realizado, né? E quando você está chegando ali, todo mundo começa a gritar, aumenta o nervosismo. Então era uma emoção muito grande, uma felicidade, né? Fizer no final com muita alegria, com muita emoção, realizando esse feito para o Brasil, para a Bahia e para o mundo, né? Dale, Vidal! Dale,
Dale, Brasil! É recorde mundial! É Bahia! Ave Maria. Ave. Ai, obrigado. Cheguei. O Rio São Francisco, o Velho Chico, ele me permitiu. Ele me permitiu fazer essa travessia. Eu fui abençoado pelo Velho Chico. A ponte metálica, a partir de agora, tem uma nova história através do recorde mundial de Matheus Vidal. E missão cumprida. O novo recorde mundial. A gente mediu 859 metros atravessados sobre a água e 55 minutos de travessia. Essa travessia foi um dos maiores desafios da minha vida. Todas as vezes que eu pensei em quase desistir, que bom que eu não desisti, sabe? Quando eu tive minhas dificuldades, né? Quando eu passei as necessidades. Cada passo foi um desafio que eu passei antes, estava preparado com todas as ferramentas possíveis para quebrar esse recorde. A determinação é tudo, mas sem união a gente não faz. E não atravessei esse Highline sozinho. Todos os meus amigos que estavam aqui atravessaram comigo. Slackline é sobre isso. Haja equilíbrio e concentração para conseguir isso, hein? Parabéns, Matheus. Valeu aí por contar essa história pra gente também aqui com exclusividade.